Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 11 de novembro de 2022, estamos reunidos para estudar a obra Os Mensageiros. Hoje, eu, Carla e Mita e todos os nossos amigos do canal, Augusto, Tarciso, Wesley, estamos conduzindo o estudo porque nossa querida Conceição está de férias, foi se recompor. E já pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que a abençoe e refaça suas forças para que ela volte refeita e cheia de ideias e inspirações para continuar os nossos estudos aqui. Hoje nós vamos dar início ao capítulo Pesadelos e nosso irmão Tarciso vai fazer a prece, logo depois nossa amiga Mita vai fazer a recapitulação para sabermos onde nos encontramos nesta hora. Amado Mestre Jesus, espiritualidade, amiga aqui presente, mais uma vez, queremos agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos, a cada dia, praticar esses ensinamentos, dar um passo em Tua direção, amado Mestre Jesus. Guiai os nossos pensamentos, os nossos atos, nos instruís, nos guiai, mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido. Nós passamos há tanto tempo se afastando de Ti, Senhor. Iluminai, Senhor, nossos pensamentos, que possamos assimilar, praticar a cada dia tudo que nós temos aprendido aqui nesse ambiente, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos que eles estão nos pavilhões, numa área de uns 3 quilômetros, que tem vários pavilhões. Eles entraram apenas em um dos pavilhões. Nesse pavilhão tem 1980 pessoas deitadas rente ao chão e somente 400 poderão receber auxílio. E são pessoas que têm uma face horríveis. Poucas são as que dormem um sono tranquilo, como disse Alfredo, e eles estão nesse atendimento dessas pessoas, com alimento, com socorro, com passes, com sopro purificador. E agora vamos iniciar o capítulo Pesadelos, ainda nesses pavilhões. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes, nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Afirmou Aniceto sorridente. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Acompanhámo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Ele fala isso encarnados, mas não são essas pessoas esses espíritos que estão dormindo não estão mais encarnados. Ele está falando isso porque eles saíram em missão à crosta terrestre, mas eles estão passando por esse campo e estão aprendendo. Então é por isso que ele fala, é preciso ver com clareza e precisão, mas não esses espíritos que eles estão vendo agora. E relembrando que antes de saírem do nosso lar, eles passaram no gabinete do auxílio magnético e as percepções e receberam lá um tratamento, vamos dizer assim, né, para, vamos dizer assim,
aumentar a percepção e aumentar a capacidade de enxergar além das aparências. Ele está falando aqui porque eles estão a caminho da Terra, né? Então, para fazer esse... Indicando os doentes imóveis, acrescentou o Aniceto. Todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Interrogou Vicente de modo brusco. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Respondeu Aniceto solícito. Sem dúvida. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Quando ele fala que tem o bom sono, ele se refere aos que já estão ainda, como o nosso lar, que é uma zona de transição, onde apesar de serem espíritos que também estão desencarnados, mas ainda tem necessidade de repouso. E ele diz, são os trabalhadores de reto que esperam o repouso com tranquilidade. E eles que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Lembra que o André Luiz trabalhou durante 24 horas seguidas, e depois ele disse chegar que estava na hora do repouso, porque ele tinha feito um bom trabalho e ele precisava descansar e recuperar as energias. É porque ainda, apesar de já estar desencarnado, ainda tem a influência da matéria, porque não é um espírito superior, ainda está numa zona de transição. E o que é diferente desse mau sono, que precisa de auxílio, né? Eles estão como que internados num hospital, esse posto de auxílio, né? Em seguida, retomou o fio da lição e continuou Aniceto. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E para ver que ambos, Vicente e o André Luiz, foram médicos na Terra. E essa é a primeira missão deles, que eles já estão se candidatando a serem médicos de almas, não médicos mais de corpos. Porque quando o André Luiz chegou no nosso lar, ele ainda pensava em ser médico de corpos, ele pensava em médico da matéria. E claro que ele precisou de todo o tempo, estudo, preparo, agora nos mensageiros, para ele começar, como ele disse, agora a escutação profunda da alma. E ele fala aqui em cima, né? Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Não é qualquer um que ao desencarnar, ele diz assim, esses se entregam a pesadelos porque eles tiveram uma vida em desequilíbrio, morreram em desequilíbrio e continuam em desequilíbrio. Ninguém passa, nós já sabemos disso, após o desencarne, de uma vida para outra completamente diferente. Você vai ser apenas uma continuação, não tem o corpo físico, mas o resto é tudo igual. Dorme em desequilíbrio. Vida desregrada, sono desregrado. E como diria a tia, né? Desperta, ó tu que dormes, fazendo aquela paralelo assim. Quantos de nós não estamos dormindo ainda, né? Estamos aqui acreditando que todo esse sono é a vida real, né? Tem um exemplo lá no Conforme, um delegado que já matou alguns, ele disse que há muitos anos que não consegue dormir direito.
Imagina os pesadelos que ele tem. Esses irmãozinhos que torturam ele depois. Quantos não tem nessa situação? O mau sono, né? É interessante aqui que ele fala desse, tanto de Vicente como do André, que como médico, eles já conheciam o corpo físico. Então eles tinham esse conhecimento. Agora o Aniceto quer saber qual é o conhecimento que ele tem do corpo perispiritual, né? Como é que eles estão em cima disso? E com expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Nada de olhar as aparências, né? Sinceramente interessada em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Ele começou a olhar para ela e começou a perceber aquela formação cinzentada e ele começou a ver as formas que se moviam ali dentro daquela tela mental já obscura da mulher. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, pelo amor de Deus, não me mates. Dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso, chorando. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mate, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. E remexendo-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me, por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mate, não me mate. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão de virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! Gente, e de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura,
mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela, agora, quem a acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me! Acudam-me! Gritava espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniram à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que lhe pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Interessante esses questionamentos do André, porque às vezes é muito difícil a gente escutar uma história ou ver uma história de uma parte e fazer o exercício da compaixão. E aí ele faz esse exercício que ele diz que aprendeu em nosso lar. E se fosse alguém querido ao meu coração, eu julgaria com essa severidade? Eu teria raiva? Porque nós somos muito rápidos em apontar o dedo, em julgar, em condenar. E o primeiro exercício para ir fazer, como ele diz, esse exercício de se tornar um ser humano melhor, começar nesse caminho do bem, é fazer essa indulgência com as faltas alheias. No Livro dos Espíritos diz: como é visto a caridade por Jesus, benevolência para com todos, indulgências para com as faltas alheias, perdão das ofensas, compaixão sempre. Interessante que teve um caso de um crime muito famoso no país, chocou muita gente, e que na cena do crime a avó da criança chega e diz assim: meu Deus, que absurdo, eu quero esse criminoso na minha mão, eu quero, assim, aquele sentimento de vingança, né, pela morte daquela maneira da criança. E depois, para surpresa dela, o assassino era o filho dela, né? E foi chocante essa cena, porque ela gritava e pedia o assassino na mão dela. E mais do que nunca ele estava na mão dela, né? E ela não sabia. E com certeza, se ela soubesse, ela não teria falado aquilo. Então, assim, às vezes, até a gente estudou no livro dos médios, ou foi obras póstumas, né? Da solidariedade, da fraternidade, do perdão para todos, o que é a caridade universal. É isso, é saber que qualquer um pode ser o criminoso
né? Qualquer um de nós pode ser o criminoso, e o criminoso é nosso irmão, né? É difícil, mas é uma lição boa para esses nossos tempos que nós estamos vivendo, porque refresco na boca de todo mundo, bandido bom é bandido morto, tem que sofrer mesmo, porque é assim, é assado, e a gente não tem a caridade, né? Teve um caso nos Estados Unidos de uma mãe que o cidadão matou o filho dela, e ela, a partir daquele momento, ia todo dia na presídio levar comida para ele. Todo dia. Aí perguntaram, mas como é que a senhora vem trazer comida para o assassino do seu filho? Ele também é meu filho. Difícil, né? É difícil uma pessoa ser assim, né? Eu achei interessante também porque aqui mostra como o estudo ele pode modificar o pensamento do André, por exemplo. E se a gente fosse voltar o pensamento dele logo quando ele chegou do nosso lar, se ele visse isso, ele não ia ter essas mesmas reflexões, né? Que ele teve, dizendo que ele recordou as lições que ele recebeu e aí fez ele refletir no caso dessa senhora de uma maneira diferente. Agora ele está sabendo exercitar com paixão, né? Fazendo essas perguntas que no nosso caso também a gente poderia usar essas perguntas caso acontecesse, a gente se deparasse com situações desse modo. E lembrando a prece do Wesley no outro estudo, é bem isso. Quantas vezes nós já não fizemos isso e por hora, agora não lembramos mais, né? O André Luiz, no nosso lar, além das lições, ele teve que fazer um movimento. Quando ele encontra aquela moça, a Heloísa, né? Que foi empregada, que ele também abusou dela, e aí foi que a Narcisa deu a ideia, trate ela como se fosse sua irmã. E ele se apresenta a ela, nem diz o nome dele, porque ela não conseguia reconhecê-lo, e ele aprendeu a tratá-la como uma irmã. Então, assim, a gente ia começar a fazer esses exercícios de empatia e compaixão pela dor do outro, que podia ser a minha, e se fosse eu no lugar dele, o que de melhor eu faria, né? Tem um ditado nas Irmandades Anônimas que é assim: a não ser pela graça de Deus, podia ser comigo. Porque o outro está numa situação que eu, né, um alcoólico, um usuário de drogas, ele está numa situação que eu não estou, não é porque eu sou melhor. É a não ser pela graça de Deus, podia ser eu. Ou por já ter passado, né? É. Também tem a questão de, tipo, isso não quer dizer, isso tudo não quer dizer que ele tenha evoluído, né? Mas que ele está aprendendo a refletir a situação. As pessoas, elas confundem muito isso. O André evoluiu porque ele mudou de pessoa. Está pegando subsídios para depois voltar e exercitar. O livro dos Espíritos é muito claro, né? A evolução só acontece encarnado, né? Lá a gente aprende, lá a gente aperfeiçoa, aprimora. Mas a evolução é encarnado mesmo. A prova é aqui, né? A gente esquece de tudo, bora, recomeça. Aí são subsídios, né? Muito bem, queria ter alunos assim, diria Obrigada, tia. Era Aniceto que exclamava bondoso. Venha, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Quando ele fala, e aí é para ver, né? Em qualquer situação, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Em qualquer situação, por mais que pareça difícil, desesperadora, sempre há um caminho para o bem. E aqui que parece que ele não pode fazer nada, o Aniceto diz: os seus pensamentos de fraternidade e paz
muito auxiliaram essa irmã infeliz. Eu me lembro essa certeza. para guardar essa certeza. E a Ivone do Amaral Pereira, o mentor dela, o Charles, dizia-se para ela que vinha um compositor, eu não sei mais se era o Chopin ou se era era um outro lá, compositor que vinha, e ele não gostava que lessem a biografia dele ou lembrassem do passado dele. E ela perguntou por quê? Porque cada vez que comento a minha biografia, isso me causa uma tristeza. Então pense em mim de forma positiva, de coisas boas, não comentando os fatos e as coisas que eu fiz. E para ver, a gente sempre fala de psicosfera, né? A psicosfera da Terra são os nossos pensamentos. A gente pensa mal, a gente comenta os fatos momentosos, os crimes mais do momento. E a gente viu, né? Tanto no nosso lar como nos domínios da mediunidade, como estava. E aqui também, né? A psicosfera da Terra, dos pensamentos que envolviam todo mundo durante a Segunda Guerra. O pessoal comentando só notícias nefastas, só as coisas ruins. Então, para a gente aprender, né? Quando tiver nesses pensamentos, fazer uma prece. Uma prece sempre é bem-vinda. E como ele disse, guarde a certeza de que isso funciona. E com expressivo olhar acrescentou. E aqui no final ele fala assim: bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E logo antes a gente estava estudando no livro as expiações coletivas, né? Que parecia que a pessoa era um bom pai, era uma boa pessoa, mas como que numa catástrofe daquela morreu aquela pessoa tão boa? E ele explicou, e aqui a gente tem outro exemplo de que a dívida está com o devedor, não tem uma cobrança indevida nas leis de Deus. Então assim, a gente tenha também essa certeza de que o que acontece tem uma plantação nossa ali, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso, não é uma frase feita, é verdade mesmo, né? E com o expressivo olhar acrescentou Aniceto: Voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Muito bem. E assim finalizamos esse capítulo, né? Com essa bela lição de elevar o pensamento e cooperar na oração, um pensamento de benevolência com os irmãos, com a situação em geral. Tudo isso já ajuda muito na psicosfera do planeta. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E para ver que ambos, Vicente e o André Luiz, foram médicos na Terra. E essa é a primeira missão deles, que eles já estão se candidatando a serem médicos de almas, não médicos mais de corpos. Porque quando o André Luiz chegou no nosso lar, ele ainda pensava em ser médico de corpos, ele pensava em médico da matéria. E claro que ele precisou de todo o tempo, estudo, preparo, agora nos mensageiros, para ele começar, como ele disse, agora a escutação profunda da alma. Não é qualquer um que ao desencarnar, ele diz assim, esses se entregam a pesadelos porque eles tiveram uma vida em desequilíbrio, morreram em desequilíbrio e continuam em desequilíbrio. Ninguém passa, nós já sabemos disso, após o desencarne, de uma vida para outra completamente diferente. Você vai ser apenas uma continuação, não tem o corpo físico, mas o resto é tudo igual. Vida desregrada, sono desregrado. E interessante esses questionamentos do André, porque às vezes é muito difícil a gente escutar uma história ou ver uma história de uma parte e fazer o exercício da compaixão. E se fosse alguém querido ao meu coração, eu julgaria com essa severidade? Eu teria raiva, porque nós somos muito rápidos em apontar o dedo, em julgar, em condenar. E o primeiro exercício para ir fazer, como ele diz, esse exercício de se tornar um ser humano melhor,
começar nesse caminho do bem é fazer essa indulgência com as faltas alheias. No Livro dos Espíritos diz como é visto a caridade por Jesus: benevolência para com todos, indulgências para com as faltas alheias, perdão das ofensas, compaixão sempre. Em qualquer situação, por mais que pareça difícil, desesperadora, sempre há um caminho para o bem. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos orar agradecendo, finalizando a noite. Divino Mestre Jesus, são tantas as dádivas que recebemos, as instruções, tudo fruto do teu grande amor por nós, filhos rebeldes, que teimamos em esquecer e não cumprir os seus ensinamentos na medida que deveríamos cumprir. Abençoa, Mestre querido, cada uma das pessoas presentes, fazendo que todo o aprendizado aqui realizado permaneça em seus corações, em suas mentes, para que possa, aos poucos, se integrando a personalidade de cada um, para que possamos, meu Deus do céu, dizer no dia seguinte que conseguimos nos conduzir um pouco melhor mediante a aplicação desses santos ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os nossos dirigentes, abençoa esta casa que nos abriga e faz com que consigamos chegar em casa com o coração leve e com a lembrança de todos os grandes ensinamentos aqui passados. Fica conosco, Mestre, agora e sempre.